Glória a Deus, né? Quando a gente estava começando, né? E eu anunciei na internet que a gente ia falar sobre Oséias. Alguém falou para mim, não faz isso não, que pode ser que nesse momento da pandemia não fique tão bem e tal. E queria me desestimular a fazer. Só que isso já é algo que a gente já vem fazendo na nossa igreja, né? A gente não é de hoje que a gente dá livros da Bíblia na nossa igreja. Não foi por causa da pandemia. Não foi por causa da pandemia que a gente inventou isso. Isso é algo que a gente já vinha desde o ano passado. Desde muito tempo, porque a gente tinha dado já o livro de Lucas, livro de Atos, só que não versículo por versículo, né? A gente dava o capítulo assim, de forma panorâmica, mas não dava versículo por versículo. E depois a gente iniciou, né, as cartas, e as cartas de João, as cartas de Pedro, o livro de Tiago, e aí a gente começou a dar versículo por versículo. Então a gente já vem dando versículo por versículo já faz tempo, só que não era gravado. Por causa da pandemia, a gente teve que vir para essa plataforma e foi bênção, né? E eu acredito que muitas igrejas entraram nas plataformas da internet, né? E é um caminho sem volta, porque hoje as igrejas aprenderam a utilizar isso, hoje as igrejas já sabem e já estão transferindo isso para o culto. As igrejas já estão voltando para o culto normal, mas não estão deixando de fazer a live. Isso é bênção, porque é mais um meio de evangelização, é mais um meio de pregar a palavra, de que pessoas se convertam ao evangelho. Isso é que é importante. Amém? Então, retomando a palavra do Senhor, no capítulo 13, vamos lá, versículo por versículo. Como a gente já tem dito, o profeta Oséias estava aqui sendo usado por Deus, e Deus estava falando através da boca de Oséias aquilo que estava chegando, aquilo que iria acontecer com o povo. E a gente nota capítulo a capítulo que todo momento Deus está ali dizendo que, olha, vai acontecer assim, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas todo momento Deus abre uma brechinha. Vocês ainda podem se arrepender. Vocês ainda podem se arrepender. E não vai ser diferente nesse capítulo. O que vai ser diferente nesse capítulo é a abordagem e algumas coisas que vão ser aprofundadas. Mas sempre Deus está tratando ali com justiça, mas também com amor, com misericórdia. A questão é que Israel não quis o amor e a misericórdia de Deus. Israel ficou apenas com a justiça, infelizmente. Capítulo 13 diz assim: quando Efraim falava, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas se tornou culpado por causa de Baal e morreu. Veja, das 12 tribos de Israel, a tribo que se tornou mais proeminente, mais poderosa, foi Efraim. Por isso que ele diz aqui, quando Efraim falava, havia tremor. Ou seja, havia um respeito, as outras tribos, era como se Efraim tivesse ali numa certa liderança sobre as outras tribos. Só que essa autossuficiência de Efraim foi a ruína dele. Por quê? Se achou que estava bem, se achou que não precisava mais de Deus, já tinha um exército, já tinha muralhas, já tinha um rei, não precisamos mais de Deus. E aí, onde entrou a ruína, começou a adorar Baal e morreu. O primeiro ídolo que Efraim adorou não foi Baal. Note que o primeiro ídolo que Efraim adorou foi a si próprio, porque exaltou-se a si próprio e depois caiu em outros pecados. Um abismo chama outro abismo.
Começou a egolatria e depois veio ali a idolatria. Versículo 2. E agora pecam cada vez mais e fazem imagens que fundem com prata ídolos segundo o seu entendimento. Todos são obras de artífices. Eles dizem: ofereceis sacrifícios a estes. Homens beijam bezerros. Então, começou ali a adorar a si mesmo, a se exaltar, a se achar autossuficiente. Caiu no pecado da idolatria, começou a adorar Baal e depois se afundou tanto na idolatria que começou até mesmo a construir ídolos e a ordenar para as outras pessoas: olha, eis aqui quem você deve adorar, adora esse bezerro aqui, adora esse ídolo aqui. E começou ali a apontar, a mostrar a adoração. E quando ele diz aqui, homens beijam bezerros, né? Dependendo da tradução vai ser diferente, mas essa é uma das possíveis traduções. E quando ele diz homens beijam bezerros, a gente entende que foi trocado, foi invertido. Em vez de adorar ao Criador, eles estavam adorando a criatura. Esse beijam os bezerros, né? Diz a tradição, até na cultura até assíria, né, egípcia, eles tinham o costume de beijar os pés dos ídolos, que isso era uma forma de demonstrar total submissão, exatamente. Submissão e adoração. E adoração, né? Como o seu Deus, né? O Deus, como o Deus sempre foi, né, invisível, né? Era realmente, tem que crer, então era mais fácil, né? O povo de Israel sempre, né, buscou ídolos, né? E Deus ali querendo, né, sempre tem intimidade com ele, né? Desde Adão, né? Você vê desde Adão, na queda de Adão, e o homem se afastou, e o povo de Israel, né, em especial, sempre buscando, né, ídolos. Essa questão do que você falou sobre de Efraim, né, daqui do verso 1, Efraim era, quando fala Efraim, a gente tem que entender como ele está falando em toda Israel, de toda a tribo do norte, né, toda a reino do norte, porque Efraim era a tribo das 10 que ficou, né, no reino do norte, era a maior deles. Interessante que Efraim, né, era o filho mais novo de José, e na hora de Jacó, né, no caso de Israel também depois, né, de abençoar, ele troca as mãos, né, em vez de abençoar o mais velho, ele abençoa o mais novo, né? E o resultado é hoje, Efraim, né, uma tribo que era para servir, né, passou a reinar, e hoje a gente vê a queda, como fala aqui, né? Quando fala Efraim, se havia tremor, ou seja, era uma tribo respeitada, né? O rei do norte era, né, a tribo bem que se falava, Efraim, né? Algo, então, e agora chegou a esse ponto, ao ponto de beijar, né? Tá beijando os ídolos, né? Ao ponto de, é interessante que aqui nessa versão também fala aqui, né? No verso 2, imagens elaboradas com arte e muita inteligência, todas as obras de exímios artesãos, ou seja, eram os melhores dos melhores para fazer os ídolos, né? A tribo de Efraim realmente se afundou, né? O reino norte se afundou de uma forma onde os talentos que Deus deu a esse povo, esses artesãos, estavam usando para construir bezerros de ouro, né? E o povo lá beijando, né? E aqui fala, né? E eles falavam, né? Oferecer sacrifício a esses deuses. Eles não só faziam, né? Mas levavam ao povo a pecar, a adorar também, né? E ali, como falou que o pastor falou, né? E ainda beijava seus ídolos inúteis, né? E o final é que eles vão beijar o chão, né, da Síria, né? Infelizmente, essa é o resultado, como o pastor falou, Deus sempre oferecendo o amor, né? Mas eles preferiram a justiça, preferiram o juízo. Deus é justiça, Deus é amor, justiça. Mas tem que lembrar que dentro do amor de Deus existe a justiça, existe o juízo. E a tribo do norte vai provar bem, né?
desse juízo. Versículo 4 diz assim, o 3 diz assim: por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho que logo acaba, como a palha que se lança fora da eira, como a fumaça que sai pela janela. Veja que choque de realidade. Deus mostrando aqui para aquela tribo, não só para aquela tribo, mas para todo o reino do norte, que por conta dessa idolatria, por conta dessa traição, como traíram o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que sustentou eles durante o deserto, o Deus que fez eles entrarem na terra prometida, que fez eles conquistarem a terra prometida, e eles traíram esse Deus, adorando ídolos. E a palavra diz aqui que eles serão como névoa, como orvalho, como palha e como fumaça. Ou seja, coisas vãs, coisas passageiras, que se dissipam facilmente, que se esvai facilmente. O que é a névoa da manhã? É algo que está ali, daqui a pouco o sol. A gente não conhece muito, porque a gente está no Nordeste, né? Mas o pessoal lá do Sul, né? A névoa da manhã, às vezes está tampando a vista de todo mundo. Daqui a pouco, dá 10 horas da manhã, o sol aquece aquilo ali, já foi embora. Não precisa nem aqui mesmo, né? Nas partes serranas, se você for para Bonito, Buíque, ali, Garanhuns, você já nota, né, aquela neblina pela manhã, à noite, só que realmente some que você nem percebe, né? E Deus faz essa comparação aqui, né? O orvalho é a mesma coisa. O orvalho, você chega se você não chegar cedo de manhã na mata lá para ver o orvalho, porque é rápido, evapora muito rápido. E a palha, ele faz uma alusão aqui à questão da eira, que aí é algo que a gente estava discutindo, que é a mesma coisa de Mateus 3,11. Isso. Né? E isso eles conheciam muito bem, porque era o costume deles na eira. Eles tinham uma técnica, que eles tinham uma pá, e eles levantavam ali o trigo, e quando eles levantavam o trigo, o vento levava a palha, e ficava só o trigo na pá. Eles já tinham aquele manejo. Pegou o trigo, jogava o trigo no celeiro, e a palha ia embora no vento. Depois ele juntava a palha e jogava no fogo. Isso. Então, e aqui ele fala também da fumaça, que é também passageiro. Então, ele está dizendo aqui, olha, vocês vão passar e vão nem perceber. As pessoas não vão nem perceber que vocês foram embora. O negócio vai ser rápido. Não vai demorar, não. Aqui a gente entra no versículo 4, que ele diz assim: eu, porém, sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outros deuses além de mim, porque não há outro Salvador senão eu. Aqui a gente vê Deus colocando os pingos nos i, novamente. Firmando, né? Quem é o Deus verdadeiro, e quem é o Deus deles, né? Olha, esses deuses aí não servem para nada, são inúteis. Não são deuses. Vocês não vão conhecer outro Deus além de mim, porque esses deuses que vocês estão seguindo aí é tudo mentira, é tudo ilusão. Esses ídolos são criados, né? São criados por vocês, são feitos pelas mãos de vocês. Eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o verdadeiro Salvador. Vocês estão esperando que alguém salve, que alguém livre vocês, que um rei, ou que um ídolo, ou que um Deus desse, ou que Baal livre vocês. Não vai haver livramento vindo de Baal, nem vindo de outro ídolo, nem vindo de ninguém. O livramento vem de mim. Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Versículo 5 diz: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deus ali lembrando da passagem, né, para chegar da escravidão, para chegar à terra prometida, se passou por um deserto. E Deus ali relembrando a eles: quando eu os alimentava, se fartavam,
e depois de fartos, tornaram-se arrogantes no coração. Por isso se esqueceram de mim. Então veja, isso aqui é algo que acontece com Israel, mas não acontece só com Israel, não. Acontece com muitas pessoas, a questão da ingratidão. E Deus ali alimentou aquele povo. Eu lembro, quando falo isso aqui, eu lembro daquela passagem, né, das cordonizes, que o pessoal pedindo carne, vinha maná do céu, mas o pessoal reclamou do maná e pediu carne. Então sempre o pessoal arrumava algo para reclamar. Nunca tá bom, sempre tem algo para reclamar. Isso foi tão, né, subiu tão a ira de Deus que ele disse: olha, prepara o povo que eles vão comer carne até sair pelos narizes. Né? Então Deus ficou muito, né, a ira de Deus. Deus só não matou todo aquele povo porque Moisés sempre intercedia, né? Mas o povo é um povo complicado, muito complicado, difícil demais, né? No verso 5 o Senhor falou que aqui diz assim, né, que eu zelei e cuidei, né, todo o tempo. A gente lê lá, né, que as sandálias não se desgastaram, as roupas, né, queria pão, mandou pão, tinha maná. Quer carne, né, toma carne. E o povo era tão ruim de coração que Deus dizia: olha, não guarda nada. Aí eles guardavam. Aí no dia estava tudo podre, que eles tinham guardado, porque Deus ia dar a porção, porque Deus é a nossa porção. Deus sempre quis ser a porção, né, todos os dias, o pão nosso de cada dia, né, como Jesus disse. Mas eles preferiram comer o pão, e por isso que Jesus fala no capítulo 6 de João, né, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida, né? Deus estava se oferecendo o pão da vida a ele, né? Mas o povo estava preferindo beijar os pés dos ídolos, estava preferindo, né, a desprezar Deus. E por que desprezava? Né? A arrogância, né? A soberba, né, é algo silencioso, é algo que nos leva, né, a gente num lugar mais alto, tão alto que só existe um lugar para a gente ir: o chão. E foi onde o povo, né, chegou, o povo de Israel, né, tão alto, se achando, né, porque era filho de Abraão, né, Efraim, né, maior tribo do Reino do Norte, isso, aquilo, outro, ouvia, tremia, eles se achavam ainda, né, os melhores artesãos aqui, né, os melhores artistas, e eles foram tão alto, né, desprezaram Deus, que a queda é eminente, infelizmente. E aí a gente vê Deus aqui no versículo 6 como pastor de Israel, guiando, cuidando, zelando por Israel. E agora Deus vai... eles vão conhecer, porque eles conheceram no deserto o amor de Deus, e agora eles vão conhecer a justiça de Deus. E no versículo 7 diz aqui: portanto serei para eles como leão, espreitarei junto ao caminho como leopardo. Eles conheciam bem a ferocidade desses animais. Esses eram animais conhecidos por Israel. E Deus estava dizendo aqui que, olha, como vocês não me quiseram como seu pastor, agora eu vou ser para vocês como um leão, vou ser para vocês como um leopardo que espreita a sua presa, aguarda o momento certo de atacar, de destruir, e a destruição de vocês está próxima. No versículo 8 ele diz: sairei ao encontro deles como ursa roubada dos filhotes, e rasgarei o que lhes protege, e os devorarei como leoa, as feras do campo os despedaçarão. Veja que palavra forte, né? Deus usa aqui com eles, que vai ser como uma ursa, que os filhotes da ursa foram roubados. Imagina a violência que aquela ursa vai usar para correr atrás dos filhotes dela que foram roubados. Então, veja a questão do castigo
A questão do juízo, da justiça virá. O versículo 9 ele diz: eu te destruirei, ó Israel, quem poderá te socorrer? Meus irmãos, ou a gente está debaixo da graça do Senhor, ou a gente vai estar debaixo da ira do Senhor. Aqui Israel escolheu estar debaixo da ira pelos seus próprios pecados, plantou e estava ali colhendo aquilo que tinha semeado. Mas aqui ele coloca, né, a ira de Deus aqui, a justiça e o juízo sendo feito. Ele diz: eu te destruirei, ó Israel, quem poderá te socorrer? Irmão, você ser inimigo do Egito, da Síria, ainda você poderia conseguir se livrar, poderia até conseguir fugir e se livrar, mas você ser inimigo de Deus, você se constituir inimigo de Deus, que era a posição que Israel estava se colocando aqui, de inimigo de Deus, é muito sério. O Davi diz, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Ele está dizendo assim, como o senhor falou, quando ele diz a espreita, né? Ele já está dando todo o juízo, né? Dizendo que vai devorar, lhe estraçalhar, né? Como um leão. E a espreita, o que bem o texto quer dizer aqui é: vão pegar de surpresa, sem você menos esperar, eu vou vir com um leão para devorar vocês. Um leopardo, né? Exatamente. Versículo 10, ele diz assim: onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais disseste: dá-me rei e príncipe. Dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Aqui nós olhamos e vemos Deus fazendo essa pergunta para eles: onde está agora o teu rei? Porque Israel, no tempo dos juízes, que Deus vem lembrando aqui, pediu a Deus um rei. E pediu a Deus um rei por inveja, porque olhava as outras tribos ao seu redor e todas elas tinham um rei. Israel disse: por que a gente não tem um rei? Mas o rei de Israel era o próprio Deus. Eles não precisavam de um rei para defender eles, porque Deus defendia. Você veja que Israel, sem ter rei nenhum, entrou ali e foi derrubada a muralha de Jericó. E tantas lutas, tantas batalhas foram vencidas. E geralmente as nações, elas tinham um rei, porque o rei era o chefe do exército. O rei comandava o exército. E o rei ali traçava estratégias, era alguém que possuía conhecimento, possuía uma sabedoria, e traçava ali as estratégias do seu exército, de como vencer aquela batalha, ou como se defender, caso o inimigo viesse. Só que Israel não precisava de um rei, porque Israel tinha um Deus, que com buzina, que com cântaro, com cântico, vencia as suas batalhas, não precisava às vezes nem lutar. E Israel, em vez de lembrar dessa história e fazer Deus de rei, não, preferiu ser comandado por um homem, preferiu dar a sua liderança a um homem, preferiu confiar num homem para que o liderasse. Isso aí a gente vê lá no 1 Samuel, né? Quando o povo fica, né, pedindo a Samuel um rei, né, como o pastor falou, né? Realmente isso. O povo estava sentindo inveja das nações circunvizinhas. E aqui é interessante, né, que quando a gente lê, quando lá em 1 Samuel a gente não entende bem, assim, fica meio... Deus escolheu Saul, mas Saul se desviou. Aí alguém pergunta: Deus, será que Deus erra? Deus, né? Porque aí aqui
o profeta Oséias explana, né? O Espírito Santo, através do profeta Oséias, explana, como Deus fala, na minha ira dei um rei a eles, né? E no meu furor eu tirei, né? Então você vê o porquê. Não, é evidente que a gente nota que Deus estava, né? Quando Deus fala, e você quer um rei? Tá certo, Samuel, eu vou dar um rei para ele. Agora diz para eles que vai acontecer isso. O rei vai governar sobre eles, vai botar outros tributos, aquilo outro, tal. E justamente foi que os reis, cada um existia, né? Um reis bons, outros, né? Que descascava, né? Um deles foi o tal do Salomão, que foi o precursor dessa divisão aqui, né? Rei do norte e rei do sul. Mas só vê Salomão como, né? O cara dos provérbios, né? O cara mais sábio, mas como a gente leu, o pecado da arrogância, amigo, ninguém escapa não. Se não tiver dentro do coração, se não for humilde, se não fizer o que Jesus disse, né? Aprende de mim, que sou manso, humilde, a gente cai, bonitinho, pode ser o maior pastor, o apóstolo, pode ser o que for aí, né? O PhD. A gente vê que grandes homens da Bíblia, né? Não dizer grandes, né? Cegos mais conhecidos, né? Que grandes só Deus, né? Cegos mais conhecidos da Bíblia caíram dentro disso. E aqui ele falou tudo o que ia acontecer e aconteceu. Quando viesse um rei, mas depois Deus, né, vai e retira, né, Saul, né? Aquela história que a gente já conhece, né? E levanta Davi, né? O homem segundo o seu coração, né? Que homem segundo o seu coração que... Versículo 12 diz: a maldade de Efraim está calculada, o seu pecado está registrado. Alguma tradução diz que a iniquidade está atada, o pecado está armazenado. É simplesmente uma forma de dizer, olha, está tudo registrado. Todo pecado que vocês cometeram está registrado, está tudo anotado, está tudo contado. Vocês não pensem que vai passar impune. Vocês vão pagar por cada pecado. Nada vai passar impune, não. Tudo que vocês plantaram, vocês vão colher. Vocês plantaram, como lá no capítulo 6, se eu não me engano, que ele diz, olha, vocês plantaram o vento e vão colher tempestade. 8. É o 8, no capítulo 8, verso 7. Vocês plantaram o vento e vão colher tempestade. Então está tudo contado, está tudo armazenado. Não vai escapar nada, não. E que a gente vê, né? Pelo menos eu creio assim que também faz alusão ao livro das obras, né? Que tudo escrito, né? Tudo que a gente faz, né? Que eu pelo menos vejo dessa forma, que aqui ele está, né, lembrando que existe um livro que tudo lá é registrado, não passa nada, não se esconda não, que não passa não. Versículo 13 diz: dores de mulher de parto lhe sobrevirão, é filho insensato, pois já é tempo, e quando se lhe abre o ventre, não sai para a luz. Irmão, aqui é uma espécie de metáfora que o profeta está usando para voltar ao tema do perdão, para voltar ao tema do arrependimento. Por quê? Já é tempo de se arrepender. Já é o tempo, ainda dá tempo de se arrepender. É como se Deus estivesse dizendo, ainda dá tempo de se arrepender. Só que esse filho, que é o arrependimento, que era para ser gerado até através das dores, até através dessas palavras que o profeta está trazendo, é insensato. Ele não vem à luz. Ou seja, quando a mulher está no momento de dar à luz e o filho não sai, tem uma complicação ali no parto e pode morrer tanto o filho quanto a mulher. Há um risco pelo filho não ter saído. E cada vez mais a mulher sofre, né? Então, um exemplo foi a minha esposa nesse último parto de Pedro. Ela não queria sair não, né? A médica teve que ir lá e puxar ele, e isso ela estava sentindo cada vez mais dores, porque tá na hora, né? Fez tudo certinho, né? E não sai, como o pastor falou, complica, pode morrer, né? Ambos, né? Pode morrer.
Assim como o pastor falou, né? Isso Perna hoje, chegando. hoje com a medicina avançada. Mas antigamente. Imagina naquela época. Morria, Então, né? quando Deus falou através de Oséias essas palavras, o pessoal entendeu perfeitamente, porque era algo rotineiro mulheres morrerem no parto. Não tinha medicina avançada. Isso acontecia sempre. O menino não saía e a parteira lá não tinha técnica, não tinha ciência que se tem hoje, né? Então Deus está dizendo aqui mais uma vez, olha, dá tempo de vocês se redimir, dá tempo de vocês pedir perdão, dá tempo de vocês se arrepender, mas vocês não vão se arrepender. Ainda está em tempo, mas vocês não vão fazer isso. Como aquela mulher que o menino vai sair, ela trava as pernas. Tem mulher que faz isso para matar a criança e tal. A minha esposa já tive 4 filhos normal, ela já viu já, né? Mulheres que não queria e tal, e fechava ali, tinha que às vezes intervir com o enfermeiro, porque por ela, né, matava a criança. É como Efraim, né? Tá ali, né? Para pedir perdão, Deus está, né? E ela trava as pernas, aí, né? Morre, né? Aqui é bem, aqui, quando ele faz essa alusão, você vê qual dores de parto lhe sobrevirão, né? Mas ele é um filho insensato. Quer dizer, mesmo, Deus já está, mesmo na condenação que vocês vão sofrer, mas mesmo assim vocês não vão se arrepender. No caso, ele está dizendo que eles já estão condenados, fadados a esse sofrimento, mas mesmo fadados a esse sofrimento, eles não vão se arrepender. Aqui o profeta vem fazendo essa alusão aí. Isso me lembra Nínive, né? Nínive era uma cidade idólatra, uma cidade assíria, um povo cruel, um povo... E o profeta Jonas, com muito menos, veja quantas coisas Oséias falou aqui. Jonas, com muito menos, a pregação de Jonas é um versículo comparado ao que Oséias está falando aqui com o povo. E com muito menos, Nínive, uma cidade ímpia, se arrependeu. E Israel, uma cidade de Deus, que foi constituída por Deus, povo de Deus, e não estava aqui... Nascido na luz. Né? Nascido na luz e não estava se É arrependendo. aquele famoso, nasceu crente, pai crente, mãe crente. Isso diz Deus. E a constância, né? Porque o livro de Oséias, ele não é uma narrativa que segue, né, um ritmo, né? Ele vai por tempos, né? Por anos ele vem sempre chamando o pessoal. Por isso que o livro de Oséias é tão parecido os capítulos, porque ele sempre vem batendo na mesma tecla. A cada vez que Deus chama ele e exorta ele para ele chamar a fazer a exortação do povo, ele vem e repete. Cada capítulo, se você fazer uma leitura bem apurada, como a gente vem vendo, né, que ele vem sempre falando a mesma coisa. E o povo, né, até no capítulo 4 ou 5, o povo faz a alusão que se arrependeu, mas o coração não se arrepende. Aqui o versículo 14, ele diz: eu os redimirei do poder do Sheol, que a minha Bíblia não traduz, mas algumas traduções vem inferno, vem sepulcro, ou profundezas. Que diz sepultura. Sepultura também é uma tradução possível. Ele diz: eu os redimirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte. Ó morte, onde estão as tuas pragas? Ó Sheol, onde está a tua destruição? A compaixão está escondida dos meus olhos. Aqui, Deus falando que Ele é quem tem poder para salvar. Ele que tem poder para resgatar da morte. Ele que tem poder. Olha, você para entender esse versículo 14, você tem que ler à luz do 13. Porque no 13 ele está dizendo, olha, ainda dá tempo de se arrepender. E no 14 ele está dizendo, sou eu que vou redimir. Sou eu que tenho poder. Sou eu que tenho poder contra a morte, contra o inferno. Mas a compaixão está escondida dos meus olhos. Ou seja, o pecado de vocês está fazendo separação entre vós e vosso Deus. Como diz o profeta Isaías. Versículo 15 ele diz:
mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental do Senhor, que sobe do deserto, sua nascente secará e sua fonte se estancará. Ele saqueará do tesouro todos os seus objetos preciosos. Aqui Deus está dizendo que a provisão a qual eles plantaram não vai ser suficiente para alimentar eles, porque mesmo que dê a colheita deles seja muito boa, a plantação venha a florescer ali, seja muito boa, mas vai vir um vento oriental, vai destruir tudo aquilo ali. Ou seja, quando Deus falou isso aqui, eles, como eram uma nação agrícola, eles entenderam muito bem, porque todo agricultor de Israel tinha pavor desse vento oriental. E Deus está dizendo aqui que vai vir como um vento oriental, ou seja, vai devastar a plantação inteira, vai devastar. Aqui a plantação você deve entender como a vida deles, como tudo que eles tinham ali, a riqueza. Quando ele diz aqui, olha, eles vão sacar os tesouros, vão sacar os seus objetos preciosos, mas não vai adiantar nada. Então vai ser tudo devastado. Esse vento oriental foi o que a gente falou semana passada, né? Aquele vento quente que vem aqui da Palestina, que hoje é Palestina, né? Que realmente destrói toda a agricultura, né? Como o pastor falou, eles entendiam muito bem que vento era esse, mas foram eles mesmos que procuraram esse vento, né? E serão saqueados, né? É o que toda nação, quando invadia a outra, era isso. E toda nação circunvizinha sabia que Israel tinha muita coisa preciosa, né? Porque, né, as taças de ouro, aquelas coisas sempre, né, Israel sempre guardava no templo. Então eles já iam certo, já, né? E Deus assim permitia, porque o povo não procurou esse vento oriental, né? Esse vento destruidor e tal. A hora de colher, né? Versículo 16 diz assim: Samaria levará a sua culpa sobre si, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá pela espada, seus filhinhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Efraim era a capital, né? Samaria nessa época era a capital do reino do norte. E Deus está dizendo aqui que iam ser devastados, iam ser coisas gravíssimas aqui acontecer. Como ele diz aqui, até as mulheres grávidas, o inimigo ia entrar lá e acabar com tudo. Nem as grávidas, nem os bebês que estão no ventre ia ser respeitado, ia ser poupado. Agora dá para entender porque a pessoa que falou o Senhor para não falar os Zés, não pregar os Zés, né? Versículo não queria, né? Quando a gente lê o negócio que seus filhos serão partidos em pedaços e as mulheres grávidas, né, serão abertas ao meio, é difícil de ouvir. Só que, como a gente já confessou, né, que sobre o povo, os assírios eram gente da pior espécie. O ser humano é ruim, Muito cruel. bota 2 vezes aí o povo de assírio. Então eles faziam isso mesmo. Eles faziam isso mesmo, matavam criança, partiam mulher grávida ao meio e não estavam nem aí. Eles queriam saciar a sua sede por sangue, né? As invasões dele não eram uma invasão pacífica como eram as demais, né? Pacífica entre aspas, só se você... Quando o Reino do Sul foi invadido, né, por Nabucodonosor, ele não saiu destruindo tudo, não. Porque também não era besta, né? Primeiro ele sitiou toda, né? O cabo inteligente, né? Sitiou toda e ficou só, né? Só famoso, né? Ou vocês se entregam a gente destrói tudo, né? O exército tremendo de Nabucodonosor, né? O maior daquela época, né? Então eles tiveram que... Você vê que poucos morreram. E o rei ainda deixou, né? Ainda lá de começo, ainda deixou... esqueci qual foi ele aqui, eu acho. Não sei qual foi o rei que ficou ainda lá.
mas claro, pagando tributo, e levou alguns cativos, né? O cara levou a melhor parte, né? Que no meio foi Daniel, né? Cedraque, Mesaque e Abednego, que foi lá, né? no meio. Por quê? Porque Nabucodonosor era bem diferente dos assírios. Ele era estrategista, era inteligente, né? Não ia agora, só claro, na hora de invadir e destruir, ele sabia fazer muito bem. Só que os assírios eram realmente muito maus. Era conhecido, né? Por isso que o Jonas não queria ir pregar lá em Nínive, né? Porque primeiramente sabia que Deus era misericordioso e que se o povo se arrependesse, Deus iria perdoar, né? E também tem aquela questão de vingança, né? O povo, os assírios constantemente invadiam Israel, né? E nessas invasões sempre levava cativo alguém, né? E uma das cativas que a gente mais conhece é aquela jovem que lá acho que é 2 Reis, né? Capítulo 5, que na casa de Naamã, quando Naamã, o leproso, né? E ela, mesmo sendo escrava, ela fala, né? Oxalá, que quer dizer quem dera, né? Oxalá, como você pensa que vai pro lado da Umbanda, seu nome, né? É uma saudação, né? Quem dera, né? Quem dera, né? Quem dera que meu Senhor, né? Fosse para Israel, porque lá, né? Tem um profeta. Então você vê que, né? Mesmo cativo, essa jovem ainda aí. Então eles faziam sempre isso. Matavam, faziam o que eles queriam, saqueavam, tiravam tudo, levavam, né? E saía matando. Assim como foi o final do reino do norte, foi assim, dessa forma. Quem não foi morto na última invasão, que foram 3, eles levaram cativo. Então, já foi bem diferente do Rio do Sul. Ficou muita gente viva, poucos morreram. E os demais foram levados para, né, o cativeiro babilônico, né? Amém. E aí, você pode, nesse momento, quero que você reflita o que é que, através dessas explicações do contexto histórico, da leitura em si, do acompanhamento, o que é que você já foi tocado, o que é que Deus já falou com você. Acredito que somente, meus irmãos, numa simples leitura da palavra, Deus já vai ali tratando com a gente, Deus já vai ali falando com a gente. E creio que Deus já veio aqui tratando com você através disso tudo que a gente discorreu aqui. Mas eu vou falar o que isso tem a ver com a gente. O que a gente pode tirar aqui como lição, o que a gente pode aprender, o que tem aqui para a gente nesses versículos, nesse capítulo que a gente leu agora. 2 coisas, das muitas que poderia ser falado aqui, vou falar de 2 coisas. Primeiro, o perigo da autossuficiência. E segundo, o risco eminente do juízo. Primeiro, o perigo da autossuficiência. A gente lê no versículo 1 e no versículo 2 que Efraim foi exaltado, que Efraim se tornou grande. Só que por se tornar grande, por ter sido exaltado, por se tornar forte, como eu falei, o primeiro ídolo de Efraim foi a si próprio. E eu quero dizer para você, possa ser que você não adore um ídolo de madeira, possa ser que você não adore um ídolo de barro, possa ser que você não adore nenhum boneco, mas possa ser que você esteja adorando a si mesmo, possa ser que você esteja exaltando a si mesmo, possa ser que você esteja pensando demais de você mesmo, possa ser que você esteja com esse sentimento a qual Efraim estava, de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu é que mando, as pessoas é que precisam de mim, eu não preciso de ninguém. E eu quero dizer para você, esse é o pior erro que alguém pode ter, achar que não precisa de ninguém.
Esse é o pior erro que alguém pode ter, achar que é autossuficiente. Não seja idólatra de si mesmo. Isso é ruim. Achar que é autossuficiente é muito ruim, tanto na vida cotidiana, porque hoje a gente vê muitos casais se separando, porque o marido acha que não precisa da esposa, a esposa acha que não precisa do marido. Não existe uma interdependência entre os dois, quando na verdade, irmão, nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. E aí um, por achar que não precisa do outro, começa aquelas brigas, começa aquelas guerras e se separa, porque se acham autossuficientes. Alguns até batem no peito: eu sou mais eu. Misericórdia, irmão. E na vida espiritual é muito perigoso também a autossuficiência. Porque quando eu me sinto autossuficiente na minha vida espiritual, eu me fecho, por exemplo, para uma opinião de um amigo, para um conselho de um amigo, porque eu acho que eu já sei de tudo da palavra, e eu acho que eu não preciso de Jadson. O que Jadson tem para me ensinar? O que Anderson tem para me ensinar? Tem nada para me ensinar. Eu já sei de tudo, já li a Bíblia toda. O que eles têm para me ensinar? E essa autossuficiência é uma ruína, a qual você vai cavando sua própria cova e você cai. Porque você acha que não precisa do outro na oração, na intercessão, no conselho, numa palavra. Você acha que ninguém pode lhe dar uma palavra, que ninguém pode lhe ensinar, e você não recebe nada de ninguém. Você não permite que Deus use ninguém para você, para lhe ajudar, porque você acha que você é autossuficiente. Tem pessoas que se acham autossuficientes até mesmo de Deus. Está tão bem que é como Efraim, como disse lá no versículo 6, está tão bem, está tão farto, está tão bem alimentado, que a arrogância sobe o seu coração e acha que não precisa nem de Deus mais. Aí deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de buscar o Senhor, porque se acha autossuficiente, acha que não vai precisar mais de Deus. Meus irmãos, a autossuficiência é uma ilusão que o diabo lança nos nossos corações, e é a pior ilusão, porque ele mesmo caiu nela. Ele disse: eu serei mais alto que o Altíssimo, eu vou subir as estrelas do céu, e ele foi lá e caiu, a queda dele foi grande. Então cuidado com a autossuficiência. E qual o remédio para a autossuficiência? O remédio para a ilusão só pode ser um: a realidade, a verdade. Esse é o remédio. Versículo 3, ele dá um remédio, ele diz: olha, por isso serão como a névoa da manhã, como orvalho que logo acaba, como a palha que se lança fora da eira, como fumaça que sai pela janela. Irmão, o remédio para essa ilusão chamada autossuficiência é a realidade, é cair em si, é entender que nós não somos nada. Lá em João 15 ele diz: sem mim nada podereis fazer, sem Jesus não somos nada. O remédio para a autossuficiência é eu cair na realidade que sem Jesus eu sou uma névoa da manhã, sem Jesus eu sou uma palha, sem Jesus eu sou um orvalho, mas com Jesus eu tenho vida e vida em abundância. Com Jesus, ele diz assim: olha, aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá, porque ele é a ressurreição e a vida. Então, meus irmãos, o remédio para a autossuficiência é entender a realidade da vida, que somos passageiros, que somos falhos, que somos limitados, que não sabemos de nada e que precisamos muito mesmo dos nossos irmãos e de Deus. A autossuficiência, né, faz, como a gente estava falando no começo, nos leva a um lugar bem alto, que só resta o chão para a gente, não resta mais lugar para a gente ir. Como o pastor citou, né?
como a gente lê lá no livro de Ezequiel 28, né? Colocarei o meu trono acima do Altíssimo. Então, se ele colocou o trono dele acima do Altíssimo, o que restava para ele? Só a queda, não é? Então, restou para o diabo a queda, e resta para a gente é a queda. Provérbios 16, né? A soberba procede da ruína, e principalmente a gente vê muita gente de altivez do coração, como fala no versículo 2, né? Que os ídolos eram elaborados, né, por pessoas inteligentes, exímios artesãos. E quantas pessoas se acham aí, né? Porque são exímios pregadores, exímios cantores, exímios tocadores, exímios isso, aquilo, outro. Como o pastor falou, você não é nada sem Cristo. Nada. Ah, eu sou uma pessoa justa. Não, a tua justiça, diz Isaías, é como um trapo de imundície. O que falta, essa pessoa que muitas vezes é autossuficiente, é aquela pessoa que não tem dentro dela, né, o entendimento de que ela é serva, que ela não é dona de nada, que simplesmente ela é mordomo e que vai, né, prestar conta com o seu Senhor naquele dia. Então, cuidado, como o pastor falou, com a autossuficiência, que realmente derruba. É uma das coisas que mais derruba o cristão. Que mais derruba pastor também. Justamente. E que mais derruba líder, porque conhecemos muitos líderes aí autossuficientes que se acham, né, que você tem até medo de falar alguma coisa para ele, porque ele se fecha de uma forma, se acha tal, que você olha para dizer, para ver, você olha e diz que a queda não seja grande, porque vai cair. Que a queda não seja grande, mas que vai cair, porque autossuficiência, meu amigo, não é coisa de cristão, não. Autossuficiência gera isso que a gente leu, que o pastor leu antes, né? A queda. Deus vem sobre nós como o quê? Como um leão. E segundo e último, o risco eminente do juízo. Isso é algo que Israel viveu na pele. Porque no versículo 9 Deus diz assim: eu te destruirei, ó Israel, quem poderá te socorrer? A gente vem desde o capítulo 1 até agora, Deus avisando que os assírios iam entrar com muita violência, como a gente lê aqui no versículo 16. Os assírios eram cruéis e Deus vem avisando: olha, vocês vão padecer nas mãos dos assírios, e sou eu que vou permitir, sou eu que vou abrir aí as portas para os assírios entrar. O risco eminente do juízo estava às portas de Israel, e o risco eminente do juízo está à nossa porta também. Tudo que está acontecendo aí, essa pandemia mundial, isso tudo está previsto na palavra de Deus, e a palavra de Deus é clara: o dia do Senhor está chegando. O dia, como diz lá em Joel, o dia da vingança do nosso Deus. O dia da ira, o dia que a ira cairá sobre a humanidade está chegando. E quem pode escapar do juízo de Deus? Como a gente falou, Israel poderia escapar do juízo da Síria, do juízo da Babilônia, do juízo do Egito, mas de Deus Israel jamais poderia escapar. Eu e você somos pecadores, somos falhos. Eu e você temos muitas contas, como disse lá no versículo 12, olha, está tudo anotado. Eu e você temos muitas contas com Deus. E como é que a gente pode escapar desse juízo? Qual é o remédio para esse juízo? O remédio é o versículo 13 e versículo 14. O versículo 13, como a gente leu, que Israel estava ali, as dores de parto ali, mas não paria aquele menino chamado arrependimento. E eu quero falar com você que muitas vezes está sofrendo, tem muitas coisas se passando ao teu redor, se passando na tua vida, mas você nunca chega ao ponto que Deus quer, do arrependimento. E o que vai poder fazer você escapar do juízo são duas coisas: é o arrependimento
e a fé naquele que pode redimir, naquele que pode resgatar, naquele que tem poder de parar a morte, de parar o inferno. Só tem um com esse poder, chama-se Jesus. Porque o versículo 14, ele é repetido lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. E ele é repetido de uma forma que ele está aqui falando de Jesus. E ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, como diz no versículo 56, ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o versículo 57 de 1 Coríntios 15, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus Cristo é que nos dá a vitória sobre a morte. Jesus Cristo é que nos dá a vitória sobre o inferno. Jesus Cristo é que nos livra do Sheol. Jesus Cristo é que nos livra da condenação. Jesus Cristo é que nos livra do juízo. Sabe por que Ele nos livra do juízo? Eu quero dizer para você que todos vão pagar pelo seu pecado. O pecado que todos nós cometemos tem que ser pago. E Jesus Cristo foi lá e pagou pelo meu e pelo teu pecado. Agora nós temos que aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Porque se eu e você não aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós, nós vamos sofrer as consequências do nosso próprio pecado. Mas Jesus veio para essa terra e sofreu as consequências no nosso lugar. Mas muitas pessoas não entendem isso, e muitas pessoas não aceitam o sacrifício que Jesus já fez. Muitas pessoas desprezam o sacrifício que Jesus fez e padecem no juízo, e vão padecer no juízo. Mas você que está me ouvindo, faça como cada um de nós. Entenda que você é pecador. Entenda que você precisa se arrepender. E mais ainda que você não é autossuficiente e que você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo. Só Ele pode te livrar da ira vindoura. Só Ele pode te livrar da condenação eterna que está chegando. Para isso existe um remédio, é o sangue de Cristo. A palavra diz: liberta de todo o pecado. Só o sangue de Cristo é capaz de purificar o pecador. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte ao terceiro dia, e Ele é o primeiro dos muitos que também passarão da morte para a vida. Receberão um corpo glorificado e estarão, como diz lá em Apocalipse, com palma nas mãos diante de Deus. Amém? Se alguém quiser falar algo. Juízo, né? Algo raramente pregado nas igrejas e que vai pegar muito crente de surpresa. Eita, tem um juízo? Tem. Lê a Bíblia, meu irmão. Ninguém que desprezou o Senhor passou em branco, não. Ninguém que pecou contra Deus, que não está nem aí para Deus. Lê a Bíblia, como foi falado pelo pastor. 13 capítulos até aqui. Deus falando do juízo e do arrependimento. Se arrepende, que vai vir. Se arrepende, que vai vir. E parece que hoje, parece não, está se repetindo a mesma coisa. Como disse Jesus, vai ser como o dia de Noé, né? Se casavam, se estavam em casamento, né? E os pseudos líderes, para mim são pseudos, porque o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele avisa, ele está ali pregando o verdadeiro evangelho. Esses pseudos aí, só pregando teologia da prosperidade, né?
você é isso, você é aquilo outro, você pode, você vai acontecer, e vai ser muito, muito crente rico indo para o inferno, e muito pobre, né, indo para os céus. Por quê? Porque ouviu e se preparou. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Igreja, o juízo existe sim. Não fique nessa pregação aí, né, antropocêntrica, onde o homem é o centro, onde, né, no coração de Deus, como disse um pastorzinho aí, para mim um pastorzinho, um herege, no coração de Deus, você é o centro. Misericórdia. Esse pastor se fosse em outra época, esse pastor ia ser apedrejado, que isso é heresia pura, né? E está aí na rede social ainda ele. Faz sucesso. Tem gente que compartilha direto. Compartilha, né? Eu não sei, que eu estava vendo lá no YouTube, passou lá e veio para mim, quando eu passei, o que esse camarada está aqui? Eu não vou falar nem o nome do camarada, não vale nem a pena. Mas pronto. Pessoas que admiram, que ouvem esse pastorzinho aí, outros aí que ficam também, muitas vezes fazendo palhaçadazinha, numa coisa, né? Vai chegar o dia de juízo, vai chegar esses dias aqui, né? Com o pastor isso aqui. E se você não tiver o remédio que o pastor falou aqui, do arrependimento e da fé no Filho de Deus, vai para o inferno, meu amigo. Nem para o inferno, vai para o lago de fogo, porque o inferno, né, é uma escala que se faz, depois é lago de fogo. Então, cuidado, juízo existe, e o remédio foi dito hoje aqui pelo pastor. É se arrepender e crer no mérito do Filho de Deus, não na sua autossuficiência, mas na autossuficiência de Deus, do Filho dele, né? Como falou aqui no 57, 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, lembra-se, o juízo está chegando. Lembra-se do Reino do Norte. A Síria está chegando, né? A Síria está chegando. E o povo dormindo aí. Amém. Nosso irmão Marco Pai, né, deu glória a Deus aqui. Fez um outro comentário aqui, mas meu celular, coisa aqui não deu para ler. Amém? Mas é isso aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Irmão Jades, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer, né? Eu creio que Deus tem falado em nossos corações, né? Sobre essa palavra maravilhosa, né? Uma palavra de esperança, né? Que por mais que Oséias sempre fala do juízo de Deus, ele sempre dá a esperança, que é o arrependimento, né? Em Cristo Jesus. E até hoje, né? Temos essa esperança. Tá aí, como, né, foi pregar já, acho que foi do domingo passado, foi atrasado, sobre a graça, né? Existe uma oferta, né? A oferta da graça. Só que, infelizmente, nem todos vão querer. Nem todos vão querer. Eu preferi ficar, né, beijando os pés dos seus ídolos. É uma pequena coisa que olhamos assim, uma coisa que a gente não precisa fazer nada, apenas reconhecer a Cristo, né? Dar, no caso, a nossa vida, né? Entregar a nossa vida a Ele. E as pessoas, ao invés de reconhecer a Jesus, querem fazer uma troca com Jesus, em vez da salvação. Ao invés de dizer, só me reconhecer, eu não quero nada em troca. Mas as pessoas insistem em dizer, Senhor, toma isso, que eu quero ser salvo. E isso é lamentável, né? A gente fica triste em ver pessoas indo por esse caminho. Barganhando com Deus, né? Só misericórdia. Vamos orar, vamos finalizar, vamos agradecer ao Senhor. Amém? E semana que vem você está convidado a estar aqui finalizando com a gente, né? Comendo o bolo da finalização aqui com a gente. Quem vai comer o bolo é a gente. Você vai ficar aí só ouvindo, amém? Só olhando. Brincadeira, pessoal. Deixa eu só fazer um pedido de oração especial, aniversário da minha sobrinha Heloísa. Né? Parabéns, tio. Né? Que Deus
ilumine o teu caminho, te dê saúde. Né? Amém. Que você seja uma serva de Deus aí fiel. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Domingo eu vou estar lá na igreja do nosso pastor Ricardo. Amém. Comunidade da Graça, crescendo na graça. E vamos estar lá trazendo a mensagem do Senhor. Também oremos por isso, amém? Vou orar também por vó, né, vó Zefinha, mãe da nossa diaconisa Rose Cleide, né, pegou aí a dengue, porque o pessoal falou tanto em coronavírus, que esqueceram da dengue, esqueceram da chikungunya. E a dengue ainda mata mais do que, né? Esqueceram de tudo. Acabou tuberculose no Brasil, acabou tudo. Agora é só coronavírus. Não tem outra doença, não tem outro problema. Acabou o problema do Brasil. Violência acabou. Agora é só coronavírus, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que estão conosco, que assistiram e que foram abençoados, Pai, por essa palavra, assim como nós também aqui fomos abençoados, estamos sendo abençoados a cada quarta-feira com esses estudos. Abençoa aqueles que vão assistir ainda quando ficar disponibilizado, seja no Face ou no YouTube. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a pequena Heloísa que fez aniversário hoje, que ela possa crescer não somente em estatura, mas crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, a vó Zefinha, dá a ela saúde, dá a ela paz, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a minha esposa, abençoa a minha sogra, Pai, que tem, Pai, trabalhado, que tem ali, Senhor, firmado, Senhor, esse compromisso de estar com vó ali, cuidando dela, alimentando, zelando para que ela se recupere. Abençoa as duas, dá força e ânimo para as duas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, as famílias, Senhor, do presbítero Anderson, a família, Pai, do nosso, minha família, a família de cada um que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, Pai. Abençoa as famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem, Senhor, possa penetrar nos corações e que possa realmente, Senhor, as pessoas que ouviram crer no Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus, e possam se arrepender e ser salvas, para que no dia do juízo elas estejam puras, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.